Graça e paz. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, carta que estamos refletindo às manhãs de domingo, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 13, 1 João, capítulo 4. A partir do versículo de número 13. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 13. Primeira João 4, a partir do verso 13. Diz assim: Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são um peso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, por esta manhã que mais uma vez teu Espírito nos reúne como igreja tua. E pedimos que o Senhor fale conosco, se digne de mais uma vez falar com o teu povo, com a tua igreja, possamos ouvir a palavra que precisamos ouvir nesta manhã, para a tua glória mesmo e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Diz a tradição da igreja que o último apóstolo a ter morrido, ter falecido, fora o apóstolo João. Este que escreveu esta carta, que escreveu o Evangelho de João, escreveu também o Apocalipse. João teria sido o último dos 12 apóstolos a morrer. Muito provável, porque a carta, a revelação, o livro de Apocalipse escrito por ele, é datado de mais ou menos 96 depois de Cristo. E diz esta tradição que João, já bem idoso, ele era carregado às reuniões da igreja. Talvez já não pudesse andar, então, para ir às reuniões da igreja, ele era então carregado. E diz que enquanto ele era carregado até o local de reunião, ele ia exortando os transeuntes que passavam por ele, dizendo: filhinhos, amem-se uns aos outros. Filhinhos, amem-se uns aos outros. Ele que já era conhecido como o discípulo amado,
agora fica então conhecido como o apóstolo do amor. E nos escreve esta carta, cujo tema principal, embora não único, mas o principal de fato, é o amor cristão, o amor de Deus derramado em nossos corações, expressado uns para com os outros. E hoje chegamos na última parte da epístola, que trata especificamente a respeito deste tema, desse amor. Nós que já vimos e aprendemos com João que é exatamente esse amor expresso entre nós, o amor de Deus, que é evidência de que estamos, de fato, andando na luz, que é evidência, de fato, que recebemos verdadeiramente a vida eterna, e que é a maior evidência, a mais contundente, de que, de fato, somos, que pertencemos a Jesus. Nós vimos também, domingo passado, algumas das características, das marcas que dão formato a esse amor, a fim de que possamos olhar para ele e termos como gabarito, como referência, para o nosso próprio amor e julgarmos a nós mesmos, em que estágio estamos desse amor, o que nos falta, e então continuarmos sendo aperfeiçoados nele. João diz que podemos ser e devemos ser aperfeiçoados nesse amor. Não chegamos lá ainda, mas estamos a caminho. Então, nós, depois de termos aprendido tanto a respeito desse amor, podemos chegar hoje, numa manhã como essa, e nos perguntarmos assim, mas afinal de contas, por que deveríamos levar isso tão a sério? Porque esse negócio de amor, de amar o outro, é tão importante assim para Deus, é tão importante assim para Jesus, é tão importante assim para João, por que que deveria ser também tão importante assim para mim? Porque nós não podemos considerar isso apenas um tema para os domingos de manhã, mas considerar isso seriamente como algo a ser levado a sério nos nossos relacionamentos do dia a dia, da segunda-feira até sábado e também no domingo. Afinal de contas, porque eu e você deveríamos, de fato, levar a sério essa história do amor? Bom, primeiro, devido à nossa comunhão com Deus, não é mesmo? A nossa comunhão com Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, que João menciona nos primeiros versículos dessa passagem. Ele vai falar destas três pessoas. Ele começa dizendo, o verso 13, assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. E aí ele conclui esse pensamento no versículo 16, dizendo, e conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor, quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Em resumo, o que o João está nos dizendo é mais ou menos assim. É como se Deus Pai, Deus Filho
e Deus e Espírito Santo tivessem dado as mãos e formado uma roda. E é nessa roda que está o amor, é nessa roda que está a vida, é nessa roda que está a luz. Mas nós estávamos fora dessa roda. Nós estávamos excluídos dela, nas trevas, no ódio e nos nossos egoísmos, na morte. Mas aí então Deus Pai se compadece de nós. E Ele nos envia o Seu Filho. E o Seu Filho vai morrer por nós, pelos nossos pecados, porque eram exatamente esses pecados que eram um obstáculo para entrarmos na roda. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Jesus, então, deu a sua vida por nós, como pagamento pelos pecados, e então a porta se abriu. O acesso à roda estava agora aberto. Mas quem disse que nós queríamos entrar na roda? Não, nós não queremos entrar nessa roda. Nós queremos é continuar ali mesmo, nos nossos egoísmos, cada um se desviando pelo seu próprio caminho, indo correndo atrás daquilo que é valor, se acotovelando, que vença o melhor. Mas Deus sabe que se continuarmos ali, fora da roda, vamos perecer. Que esses caminhos que para nós brilham, são caminhos de morte. Que o nosso fim é a perdição. E então, Ele e o Filho ainda nos envia o seu Espírito. Aí o Espírito vai lá falar conosco. E aí, por um milagre, os nossos olhos são abertos, o Espírito nos aponta a Jesus, e nós cremos. Por um segundo milagre, nascemos de novo, e o Espírito, então, toma as nossas mãos e nos une à roda. Então, nós damos as mãos agora a Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a todos os outros que são dele. E agora estamos, então, nessa roda onde há o amor, onde há a vida, onde há a luz. Só que vai passando o tempo, e é possível que a gente comece a ficar cansado de ficar nessa roda. É possível que, com o tempo, a gente olhe e comece a olhar para fora da roda. E achar coisas fora da roda muito interessantes. E até porque custa ficar na roda. Amor custa tempo, custa energia, muitas vezes custa dinheiro. E aí, aos pouquinhos, a gente vai soltando a mão. Ainda que um dedo de cada vez. E quando a gente está assim, quase para soltar a mão inteira, o João que está na roda, olha para nós e diz assim: filhinhos, filhinha, quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. E Deus nela. E aí, então, a gente recobra o ânimo e dá as mãos de novo e permanece na roda. E é assim que vamos, então, sendo aperfeiçoados no amor
por permanecermos no amor. Então, a gente não ama para vir para a roda. A gente ama porque permanece na roda. O amor não é condição para a comunhão com Deus, mas é resultado dessa comunhão. Então, esse é um primeiro motivo. Por que levar esse negócio de amor a sério? Porque nós já estamos na roda. E não queremos sair dela. Porque quem permanece no amor, permanece em Deus. Agora há um segundo motivo. Porque é isso que vai nos dar paz e confiança no último dia da história ou no último dia da nossa história. Uma vez no trabalho, um colega de serviço havia terminado os seus afazeres, as suas demandas, o seu trabalho do dia, e quem supervisionava olhou assim e disse: "Eu vou checar, hein?" Aí esse meu colega abriu assim um sorriso confiante e disse assim: "Pode checar." Porque quando a alma não deve, a alma não teme. A alma teme quando a alma deve. Não tem aquele ditado? Quem não deve, não teme? Então, é mais ou menos isso que o João está nos dizendo no versículo 17 em diante. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Como assim? O que tem a ver amar e não ter medo? Qual é a relação entre amor e medo? Uma possibilidade de você entender isso é o seguinte: bom, eu sei que Deus me ama, Ele já provou isso com Jesus na cruz, onde Ele pagou todas as minhas dívidas, tudo o que eu devia. Então, se Jesus já pagou tudo o que eu devia, não tem por que eu temer. Pode ser. Pode ser. Mas a verdade é que mesmo assim a alma teme. E ela teme, não necessariamente por desconfiar de Deus, mas por desconfiar dela mesma. Então, uma segunda possibilidade de entender essa relação entre medo e amor, e eu entendo que faz mais jus ao contexto, ao espírito desse texto, é assim, que quando a gente ama, a alma se tranquiliza. Ela se tranquiliza porque a consciência dá testemunho para ela, que ela está de fato andando no caminho de Cristo. Em obediência aos mandamentos de Deus, que se resumem em uma coisa só: amar. E que se ela então está amando e assim obedecendo a Deus, e portanto andando no caminho de Cristo Jesus, e sendo nesse mundo como Ele foi, por que temer? O amor lançou fora o medo. O amor, que é o cumprimento dos mandamentos, o cumprimento do nosso dever cristão, eliminou o medo. Não temos o que dever.
E terceiro, por que levamos essa história de amar a sério? Porque é a forma com a qual amamos a Deus. É a forma a qual Deus quer ser amado. Porque se a gente chegar para Deus e perguntar assim, Deus, eu amo tanto o Senhor. Agora eu percebo o quanto o Senhor me amou e eu gostaria de expressar o meu amor ao Senhor. Como que eu faço para amar o Senhor? Como o Senhor quer ser amado? Ele viraria para nós e nos diria assim, olha, tudo que eu fiz por você foi de graça, você não precisa de nada. Agora, se você quer tanto fazer alguma coisa por mim, para expressar o seu amor, então, faça por alguém. Porque você fazendo para esse alguém, você vai estar fazendo para mim. Faz para um filho meu, faz para uma filha minha. Porque você fazendo para esse meu filho, você fazendo para essa minha filha, eu vou estar recebendo como se fosse para mim. E essa relação entre amor a Deus e amor ao outro, como se fosse uma coisa só, e de fato não dá para dividir, de forma que é uma contradição afirmar que se tem um sem o outro. O João vai falar pelo menos umas 3 vezes nos últimos versículos dessa passagem. Por exemplo, o verso 20, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Verso 21. E dele temos este mandamento. Dele temos este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Verso 1 do capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ou seja, a Deus, ama também o que dele é nascido, ou seja, os filhos de Deus. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. É aquela história, dá o doce para o filho, adoça a boca. De quem? Dos pais. Então, como que a gente ama a Deus? Amando os filhos de Deus. Aquilo que a gente faz para os filhos de Deus, a gente está fazendo para Deus. E eu não sei para você, mas isso me ajuda muito. Porque às vezes a gente fica com essa história, qual é a vontade de Deus nesta situação? Estou orando para saber, e deve orar mesmo. Mas vai ajudar muito a gente simplesmente se fazer uma pergunta. O que é melhor para as pessoas que estão comigo? A gente fica orando para Deus, Senhor, qual é a tua vontade? E Ele nos responde, ora, o que vai promover o bem maior para as pessoas que eu te confiei? O que vai ser melhor para as pessoas que estão com você? Que vão ser atingidas por esse passo que você vai dar. O que é melhor? É verdade, nós nem sempre sabemos o que é melhor para o outro, mas é esse o princípio. E também é verdade que quando amamos a Deus, amamos o outro. É como alguém já disse, o homem não para de trair a esposa por causa da esposa, mas por causa de Deus.
E assim se fecha então o ciclo do amor. A gente ama a Deus amando os irmãos. E ama os irmãos amando a Deus. Porque amar a Deus é algo muito concreto. O que é amar a Deus? É obedecer os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E os mandamentos de Deus se resumem, segundo o apóstolo Paulo, em um só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu te pergunto, há alguma pessoa, ou há pessoas que o Espírito Santo te aponta e diz: você está falhando em amar? Ou você falhou em amar? Porque eu tenho para mim, irmãos, que quando a gente estiver lá no leito de morte, o que vai nos dar paz à alma, ao coração, não é a gente olhar e ver que nós fomos nessa vida pessoas muito bem educadas. Não será perceber que fomos pessoas muito bem-sucedidas, nem que fomos muito bem conhecidos ou reconhecidos. Mas o que nos dará paz nesse dia é percebermos e termos o testemunho do Espírito dentro de nós, que bem amamos. E que naquilo que falhamos em amar, aquele que nos amou, em Cristo Jesus na cruz nos perdoou. Então, se o Espírito te aponta, você está falhando em amar essa pessoa. Você está faltando com amor para com aquelas pessoas. Então, não resista. Confesse. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas se dissermos que não temos pecado, e segundo, peça: Senhor, me dê então mais uma chance de demonstrar amor. E quando Ele der, aproveita a chance, porque isso te será comunhão com Deus, te será paz para a tua alma, e será uma prova viva e concreta do teu amor por Deus. Amor que é a primeira virtude do fruto do Espírito. E por isso, como Deus, como Jesus e como João, levamos isso muito a sério. Que assim seja. E que Deus nos abençoe com o seu amor. Amém.